Olha lá, pessoal, evangelista Wellington Ramos levando para vocês mais uma orientação, instrução para o seu entendimento, para que você possa estar prudentemente defendendo a sua fé, conhecendo a verdade que liberta. Eu quero falar agora para você um assunto que você precisa prestar atenção no que eu vou falar, que você pode até ignorar e escandalizar-se, mas eu quero só instruir, porque o papel de um profeta, o papel de uma pessoa que foi vocacionada com o ministério da palavra é levar instrução, ensino para as pessoas. E eu quero fazer isso agora para você. Eu quero que você entenda, tá certo? A importância da igreja. Quando eu falo a importância da igreja, eu estou falando da igreja local de congregarmos para cultuarmos. Eu quero que você conheça a importância da igreja, que você possa ter essa importância para que você possa não estar sendo conduzido por conceitos errados. Então essa é a instrução que eu vou trazer agora, conhecendo a importância da igreja local, lugar de congregação, tá certo? Onde nós nos congregamos para a finalidade de adorar a Deus. Eu quero falar para você sobre isso, mas eu quero iniciar com um texto da palavra de Deus, onde o próprio Jesus falando, ele diz, lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4, do versículo 20, para melhor entender, o versículo 20 e o 21, diz assim a palavra de Deus. Jesus, pois... Aí a mulher, aqui é uma mulher que diz para Jesus, diz assim, olha, Senhor, os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, credes que a hora vem, e em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis. Vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis. Olha, nós conhecemos essa passagem aqui da mulher samaritana, muito conhecida de nós evangélicos, né, dos crentes. E na verdade eu não gosto de usar esse termo evangélico, cristão. E eu quero dizer a você o seguinte, é muito conhecido esse texto. Essa mulher chega até Jesus com uma dúvida. Porque naquele tempo estavam dizendo, olha, não, o lugar de adorar é no monte. O lugar de adorar é em Jerusalém, que era no templo. E a mulher ficava na dúvida e perguntou a Jesus, Senhor, aonde nós devemos adorar? No monte ou em Jerusalém? Uns dizem que é aqui, outros dizem que é ali. Jesus disse, mulher, credes que a hora vem em que nem nesse monte e nem em Jerusalém no templo adorareis ao Pai. Porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Jesus dá essa resposta a ela no versículo 23 e 24. Essa hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E essa hora já chegou. Essa hora chegou quando Jesus veio ao mundo, cumpriu, não é, a sua missão, o sacrifício pelo qual o homem recebe a adoração do pecador. Pelo qual Deus recebe a adoração do homem pecador. Essa hora já chegou. Então quero trazer para você essa instrução nesse momento, para que você entenda a real importância da igreja local. Quero falar aqui, trazendo uma instrução para você sobre a igreja local. Por que eu estou trazendo isso? Porque as pessoas hoje estão mistificando muito, tá? Esse local, esse lugar, as igrejas locais. A igreja, lugar de congregar, lugar onde nós vamos cultuar. As pessoas estão mistificando muito esse lugar, ignorando o real objetivo dela, da igreja local. Israel, tá, errou contra Deus por causa disso. O povo no tempo de Jesus estava errado, porque estavam idolatrando o lugar, o templo. Estavam mistificando o lugar, o templo. Achavam que era só ali o lugar de adorar a Deus. E mistificaram aquele lugar de uma forma tão terrível, que Jesus foi necessário Jesus dizer que no templo não ficaria pedra sobre pedra,
que seria derrubado. Então estou trazendo essa instrução para você compreender isso. A real importância da igreja local, para que você seja advertido agora, porque é importante ser advertido pela verdade. Estou trazendo advertência para você pela verdade, porque o povo no tempo de Jesus, o povo no tempo de Jeremias, estavam com esse mesmo conceito que o povo hoje também está tendo, idolatrando o lugar, achando que o templo era o lugar santo, onde se manifestava a glória de Deus, aonde as pessoas precisavam ter reverência, aonde as pessoas cumpriam a devoção de Deus e estavam satisfeitas. Vamos dizer assim, porque no tempo do profeta Jeremias, Deus usa o profeta Jeremias para advertir os judeus, advertir Judá, que diziam templo do Senhor, iam para os cultos para viver a sua adoração, porque passaram a ser religiosos. Porque a adoração a Deus não depende do lugar, do templo. E não se vive em comunhão com Deus, em adoração a Deus, pelo fato de ir ao templo, de ir à igreja. É isso que eu quero levar para vocês, explicando isso a vocês melhor. Tá certo? A real importância da igreja. A igreja é importante ir para a igreja local, lugar onde nós nos congregamos com os irmãos da fé, onde aprendemos mais da palavra de Deus, através daquele que está ali responsável a trazer o ensino da palavra, aonde fazemos orações coletiva, pública, aonde professamos ali a nossa fé em comunhão ali na congregação local, publicamente. É isso aí. É isso aí, a importância da igreja. Mas não devemos mistificar e nem mudar os valores. Estão mudando os valores. Então a igreja é um lugar de reunião pública, onde se congrega para adorar a Deus, para orar a Deus, para o ensino da palavra. Hoje tudo é centralizado na igreja. Tudo que eu digo, tudo como? As pessoas acham que só louvam a Deus se for para a igreja. Só servem a Deus se for para a igreja. Só tem bênção de Deus se for para a igreja. Só estão em comunhão com Deus se for para a igreja. Estão trocando os conceitos hoje, os valores. Estão colocando a igreja como um lugar onde Deus opera. O lugar onde você pode alcançar a bênção como se fosse só na igreja. Estão colocando a igreja hoje como um lugar onde os milagres de Deus acontecem só lá. Se você não for, vai perder a bênção. Se você não for, vai perder a vitória. Quer vitória, vá para a igreja. Quer vitória, quer bênção. Hoje as pessoas estão trocando esses valores. Ao contrário, irmãos, no tempo de Jesus, Deus manifestava o seu poder, não era dentro das igrejas, era fora. Hoje tudo se concentra dentro da igreja. Está errado. Esse ensino, essa forma de entender, esse conceito está errado. O poder de Deus não depende do lugar. O poder de Deus depende da pessoa a qual Ele manifesta o poder dele. Não depende do lugar. Não é o lugar que deve ter atenção, é a pessoa. Tá certo? Até porque tem igrejas que você não cultua a Deus, porque lá não está se cultuando a Deus. Pode ser a melhor igreja do mundo, pode ser o templo mais bonito que tiver. Deus não está presente ali por causa da beleza estrutural de uma igreja local. Deus está presente no lugar onde tem 2 ou 3 reunidos no seu nome, não é num lugar determinado ali, específico, não. É onde se reúne 2 ou 3. Pode ser numa igreja, pode ser em casa, pode ser na rua, pode ser aonde tiver, porque o objetivo que faz Deus manifestar-se não é o lugar, é a pessoa. Então é isso que eu quero dizer a você. Tá? Hoje as pessoas estão idolatrando, estão centralizando tudo na igreja. Tem pessoas que acham que só é crente se for para a igreja. Se ele não puder ir para a igreja, ele acha que já não tem mais comunhão com Deus, ele acha que não é mais crente, acham que se estão desviando. Eu encontrei uma pessoa que disse, eu acho que eu estou desviada, nunca mais fui para a igreja. Quer dizer, veja o entendimento dessa pessoa. Tá? A manifestação do poder de Deus para curar, para libertar, para salvar, não é dentro de uma igreja. O lugar específico não é a igreja.
O lugar específico é onde tiver um servo dele, é onde tiver uma pessoa com fé nele, é onde tiver uma pessoa com o coração quebrantado, crendo nele. Né? Ao contrário, né? Deus, se você lê as cartas apostólicas, se você lê a biografia de Jesus, o Evangelho, os 4 Evangelhos, você não vai ver Deus operando dentro de igreja. A maioria da manifestação do poder de Deus foi fora. 99% foi fora da igreja, fora do templo. Aliás, no templo estava corrompido. Presta atenção nisso. O templo estava corrompido. Deus não estava agindo dentro do templo. O templo tinha muito fariseu, porque os fariseus tomaram posse do templo. E Jesus teve que estar manifestando o seu poder fora, porque dentro do templo não tinha mais homem servindo a Deus, estava servindo os seus conceitos pessoais. Aprenda isso. Quem quiser receber aí, isso aí receba. Quem não quiser receber, então paga para ver. A maior parte dos milagres não foram feitos dentro de templo. As libertações, as curas, as manifestações não eram dentro de igreja ou dentro do templo em Jerusalém. Eram no campo, quando os apóstolos pregavam o Evangelho. Quando Jesus pregava o Evangelho, era nos campos, era nas cidades, nas ruas, era nos caminhos. Hoje, né, se mistifica muito a igreja. Hoje as pessoas mistificam muito a igreja. E hoje não é mais Jesus o lugar quem opera o milagre. Hoje é a igreja. As pessoas chegam a fazer propaganda dizendo: venha hoje para a igreja que hoje você vai receber o seu milagre. Venha hoje para a igreja que hoje vai ter poder de Deus. Venha hoje para a igreja que hoje a unção vai cair. Estão mistificando, estão fazendo propaganda de igreja. E os apóstolos não foram chamados para pregar a igreja, nem fazer propaganda de igreja e nem chamar ninguém para a igreja. Eles foram chamados a levar o povo a vir a Cristo. Colocam até a devoção, não é? São mais devotos da igreja do que a Jesus. Centralizam a sua vida espiritual dentro de uma igreja. Julgam quem está fraco ou quem está forte, se estiver ou não na igreja. O conceito de receber bênção de Deus, vitória, só se for para a igreja, só se estiver dentro da igreja. É assim que as pessoas hoje estão vivendo. Chegam até a idolatrar, servir a igreja, não a Jesus. Estão servindo mais a igreja. E Jesus não chamou você para servir a igreja. Jesus chamou você para servir a Ele. Jesus contraria esse conceito, né, dos judeus. Os judeus tinham esse entendimento. Israel estava perdido nesse entendimento. Jesus contraria. Jesus diz: quando quiser orar, entra no teu quarto, ora ao Pai que te ouve em secreto. Porque as pessoas naquele tempo de Jesus pensavam que Deus só ouvia eles se eles fossem fazer a oração no templo, se eles fossem para a igreja orar. Jesus chega a dizer que o templo não ficaria pedra sobre pedra, porque o povo estava idolatrando aquele lugar, aquela estrutura que era um local de reunião que foi contaminada, porque no tempo de Jesus estava contaminada, no tempo dos apóstolos estava contaminada. O próprio Deus repugna, rejeita, condena o ajuntamento que era feito pelos religiosos da época, porque quando se deixa de viver a palavra e passa a viver a religião, é religioso, não cristão. O cristão não vive religião, o cristão não vive o igrejanismo, o cristão vive o cristianismo, a palavra de Deus. Deus chega a levantar o profeta Isaías, no capítulo 1, pode ler lá, para reprovar o culto e dizendo que não suportava mais aquelas reuniões solenes, aquela liturgia que era feita dentro dos cultos. Jesus chega a dizer à mulher samaritana que o lugar de adorar não era nem no monte nem no templo em Jerusalém. Paulo diz que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Por que Paulo disse isso? Porque as pessoas tinham um entendimento que Deus habitava ali. E a gente pode ver hoje que as pessoas chegam a dizer: não, a igreja é a casa de Deus, é o templo de Deus. Está errado. Esse conceito está errado, esse ensino está errado. A igreja não é a casa de Deus, Deus não mora ali. Deus só está ali se tiver 2 ou 3 falando o nome dele.
mas ele mora no crente, no pecador que se arrepende, se converte a Cristo, que é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não é o templo, não é o local de culto. A igreja do Senhor é aqueles que se arrependem, se convertem a Jesus. Esses são a igreja do Senhor, esses são o templo do Senhor. E as pessoas estão cuidando mais do templo, casa do templo, estrutura, do que da casa do Senhor, da obra de Deus, que são um ao outro, os irmãos. Tem mais prazer em contribuir, em ajudar dentro de uma reforma, gastando dinheiros com, não é, a construção de templos enormes, com a reforma de templos enormes, mas quando é para ajudar um irmão necessitado, quando é para ajudar uma necessidade financeira do irmão, é muito difícil a gente abrir a mão, porque a gente está perdendo os conceitos, os valores de Deus. Estamos vivendo mais aquilo que nos agrada, que nos convém e nos satisfaz. Então estou trazendo esse esclarecimento sobre a real importância da igreja. Cuidado, você que está mistificando, idolatrando igreja, denominação, local, templo, lugar de culto. Tá certo? Jesus, ele sempre disse, Pedro diz que nós somos casa espiritual de Deus. Paulo, quando fala da igreja, ele não se refere a templo local. Paulo se refere à igreja que está em Coríntios. Ele não está falando de denominação. Ele não está falando de templo. Ele está falando dos irmãos convertidos a Jesus que estava em Corinto, os santificados em Cristo. Você pode ler isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Paulo não trata de templo, que nem hoje as pessoas idolatram. Venha para o templo, senão perde a bênção. Venha para o templo, senão você fica fraco. O real objetivo da igreja, tá certo? É o ensino da palavra. É o culto público que nós vamos para receber a instrução da palavra. É o lugar onde nós vamos orar publicamente, comungando a nossa fé um com o outro. Quando a Bíblia diz, não deixeis de congregar, não está dizendo para ir para uma igreja, templo local. Você pode congregar numa igreja, pode congregar num grupo de irmãos, pode congregar. Congregar é ajuntamento, irmãos. Isso é congregar. E as pessoas ficam mistificando muito a igreja, lugar de culto. Porque muitas igrejas estão, que nem no tempo de Jesus, que nem estava o templo de Jerusalém, contaminado. Muitas igrejas, Deus está bem longe, está do lado de fora, como a igreja que Deus disse, eis que estou à porta e bato. Ele estava do lado de fora, porque o culto não estava procedendo conforme a palavra. O culto procedia conforme a tradição, que nem hoje é feita dentro da doutrina católica romana. O culto procedia como os conceitos doutrinários, como é feito hoje dentro dos testemunhos de Jeová, dentro do Espiritismo, dentro de muitas igrejas evangélicas que não estão mais na palavra, no Evangelho de Cristo, estão vivendo outro evangelho, novidade, movimento, inovação, ensinando muitas coisas. Os cultos hoje não são mais com reverência a Jesus, o Senhor da igreja, obedecendo a palavra dele. Os cultos hoje, muitos irmãos, muitas igrejas estão hoje indo para as igrejas, muitos irmãos para as igrejas, porque estão sendo reverentes ao pastor, o que ele fala, não a Jesus, mas o líder da religião, o líder da congregação. Não estão submetendo a Jesus, estão guardando mais e vivendo mais o que fala o seu líder, o seu pastor, que está na igreja, lá dirigindo. Isso é verdade ou mentira, irmão? Eu estou aqui trazendo a instrução verdadeira para você. Eu tenho compromisso com a verdade. Se você está se aborrecendo com isso, infelizmente, misericórdia por você. Porque a verdade, ela tem que ser dita. E eu tenho compromisso em falar essa verdade. Então temos que ter entendimento da importância da igreja local. E não colocar a nossa vida espiritual baseada dentro de uma igreja. Porque a igreja não é o alicerce. A igreja que somos nós, temos que estar no alicerce, que é a palavra de Deus, que é Cristo. O nosso alicerce é Cristo. A igreja não é sinal de que você está bem com Deus, vivo, porque muitos têm nome de que vivem, mas estão mortos dentro de muitas igrejas. A igreja não é o local aonde eu estou de pé, aonde eu estou forte, aonde eu recebo força. Não. O lugar que eu recebo força é na palavra, é Jesus. Aí você diz, não, mas tem que vir para a igreja. Não, você tem que meditar na palavra, porque quando a igreja estiver corrompendo-se, estiver saindo dos princípios da palavra,
Aí você, sendo prudente, você não vai mais estar dentro dessa reunião solene. Você não vai estar dentro mais desse templo contaminado. Você não vai estar dentro mais desse evangelho anátema vivendo dentro dessa igreja, desse movimento. Você conhecendo a palavra, você está firme, você está de pé, você está com a sua comunhão com Deus, você está forte no Senhor, você está prudente. Então, meus amados, preste atenção. Aonde nós devemos firmar nossa fé, nossa vida espiritual, aonde nós devemos estar buscando convicção da nossa comunhão com Deus é guardando a palavra, não é estar vivendo o igrejanismo dentro de igreja. Tá certo, meus amados? Tem até alguém que diz assim, os que estão na igreja são os desigrejados. Sendo desigrejado ou não, tanto faz. Isso não vai mudar a tua vida com Deus. O que vai mudar a tua vida com Deus é você deixar de ser cristão. Você deixar de ser cristão. Descristianizado. Não estando mais em Cristo. Mas você pode ser desigrejado. Porque a igreja não é a rocha. A igreja não é o caminho. A igreja não é o lugar de tu receber a bênção. O lugar de tu receber a bênção é Jesus. A rocha é Jesus. A comunhão, a bênção, a vitória é Jesus. Então você pode ser desigrejado. Só não pode ser descristianizado. Só não pode deixar de ser cristão. Ser cristão é seguir a Cristo, estar em Cristo, guardar a palavra de Cristo. Então, entenda, tá certo? Para que você possa ser prudente, ser sábio, estar firme, de pé no Senhor para aquele grande dia. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Evangelista Wellington Ramos, com instruções que vai profundo ao teu coração para abrir o teu entendimento e te dar sabedoria das verdades de Deus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.